segue caindo. Bom, a gente vai agora de São Paulo para Fortaleza, trazer para você os números Datafolha para a Prefeitura de Fortaleza. Pesquisa fresquinha, saiu agora. Vai lá, Alessio. André Fernandes, do PL, 25%, um acréscimo de 9 pontos. Capitão Wagner, do União Brasil, 23%, um acréscimo de 6 pontos. Evandro Leitão, do PT, 19%, também uma soma de 9 pontos. José Sarto, do PDT, 18%, uma queda de 5 pontos. Eduardo Girão, do Partido Novo, 2%, uma queda de 3 pontos. Técio Nunes, do PSOL, 1%. Zé Batista, do PSTU, Jorge Lima, do Solidariedade e Chico Malta, do PCB, 0%. Brancos, nulos ou nenhum, 7%. E não souberam responder à pesquisa, 3%. Mas me chama a atenção, Alessio. Mas me chama a atenção aí esse bolo, né? Que a gente comenta que a eleição de São Paulo é muito disputada e acaba, às vezes, esquecendo outros estados. A gente tem aí pelo menos 4 candidatos que podem estar em um eventual segundo turno. A diferença é muito pequena, a margem de erro já cobra, inclusive, essa mesma diferença. Ou seja, do primeiro ao quarto, qualquer um deles podem estar em um eventual segundo turno. Isso chama atenção porque em outros estados, por exemplo, como é o caso de Pernambuco, a capital Recife, no Rio de Janeiro também, as eleições estão praticamente decididas. Alessio, né? Me desculpe lhe interromper. Pode pôr de novo aí a cartela, por favor? Vou fazer uma correção. O Capitão Wagner está com 23 pontos percentuais. Na verdade, ele não subiu 6 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior. Ele caiu em relação à pesquisa anterior. Menos 6. A gente tem, portanto, André Fernandes subindo 9 pontos percentuais, chegando ao primeiro lugar com 25%. Capitão Wagner perdendo 6 pontos percentuais e caindo para o segundo lugar com 23 pontos. Evandro Leitão chegando ao terceiro lugar com 19 pontos percentuais, depois de subir 9 pontos. E José Sarto, do PDT, caindo 5 pontos percentuais e indo para o quarto lugar com 18%. Está entre esses 4 aí. Inclusive, a definição para a ida do segundo turno, porque a pesquisa, a gente vê aí embaixo, ela tem uma margem de erro de 3 pontos percentuais. Pesquisa que foi realizada de 11 a 13 de outubro, tem nível de confiança de 95%, 826 eleitores, está registrada no CE 07203/2024. Agora sim, Alessio. É o embate direto também, Ananias, do PT contra Bolsonaro, né? Contra o PL. A gente tem aí na figura do Os dois que subiram, né? Os dois que subiram e, coincidentemente, o mesmo número, o mesmo tanto de pontos percentuais, cada um com seus 9%. O Capitão Wagner, ele tinha muitos adeptos aí da direita de Fortaleza, mas com a chegada de André Fernandes do partido do ex-presidente, ele teve esse boom, até com mesmo esse apoio sendo declarado. Eu acho também que essa questão da TV aí favoreceu não só o próprio candidato PL, mas a União Brasil, que também tem um tempo de TV. Essa propaganda talvez não foi tão bem feita, não foi tão bem explorada, já que ele teve aí uma queda. Ele liderava as pesquisas, eu lembro que as últimas pesquisas mostravam ele na liderança e não soube aproveitar o tempo que tem de TV, acabou perdendo aí essa margem para o candidato do PL, que, como eu disse, é o repeteco, né? A repetição da eleição de 2022, que em casos raros está acontecendo em alguns estados. A gente tem visto aí a diferença do PL, principalmente quando se fala em Nordeste, para outros candidatos apoiados pelo presidente Lula, mas em Fortaleza o debate parece que vai ficar nesse sentido, né? Da polarização nacional aí dentro de Fortaleza. Boa leitura, Alessio, é isso mesmo. A eleição, a polarização nacional chegou na eleição em Fortaleza. Os nomes de Bolsonaro e de Lula, do PL e do PT, foram os que mais cresceram, enquanto Capitão Wagner e José Sarto caíram. Kátia, que eleição, hein? Assim como São Paulo, a gente vê aí uma divisão, né, e direita, né? Tem uma divisão da direita ali, os dois nomes, e também a possibilidade de não termos um nome da esquerda no segundo turno. Porque se você uma divisão da esquerda também, né? Uma divisão da esquerda e assim, são cenários que eu vejo muitas tendências parecidas para a leitura do eleitor 2026, né? E eu bato na tecla da questão do sentimento, né? Inclusive, explica também ali a questão da Atena.
toda eleição ela tem um sentimento, né? E a questão do Datena, a popularidade dele, ali, o fato dele ser extremamente popular, não significa que ele pudesse apanhar o sentimento que há na eleição dentro ali para a cabeça do eleitor de São Paulo. E foi o que aconteceu. A situação em Fortaleza é bem parecida também. A gente tem 2 candidatos da direita, então, assim, não é o nome, né? É o sentimento que esses 2 nomes conseguiram ali materializar, né? Tanto é que estão na frente. E, assim, essa divisão, aí tem toda uma confusão, né? Do Ciro Gomes, o grupo dele, o grupo o próprio PT em si, internamente, o PDT, e talvez se essa divisão não existisse, aí sim a gente teria uma definição com o nome da esquerda, né? O que para o Ceará pode ser raro, né? Sem participar do segundo turno, mas por conta exatamente por conta dessa divisão é que essa possibilidade ela é real, ela não está descartada. Agora é o seguinte, outro ponto importante, a gente vê José Sarto, prefeito, busca a reeleição em quarto. Isso, em quarto. 18%, e caindo em relação à pesquisa anterior. Então, é aquilo que a gente fala, a avaliação da gestão. Da gestão. Não está ajudando Sarto, ou a posição que ele se apresenta na campanha é a posição como gestor da cidade, que traz resultados para a cidade, talvez isso não esteja sendo bem colocado. E o André Fernandes, que é do PL, apoiado por Bolsonaro, eu assisti a propaganda eleitoral, e é um perfil moderado, sabe? Não é aquele perfil extremo, é um perfil mais light. No entanto, depois dessa pesquisa, certamente vai virar alvo dos demais candidatos, e a gente vai acompanhar como é que vai se desenrolar o pleito